Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é coisa boa, né? Coisa boa é poder cantar, poder louvar a Deus, principalmente na hora da tribulação, na hora da angústia, nós podermos louvar a Deus, cantar hinos de louvor ao nosso Senhor. E nós convidamos, aos nossos ouvintes, se desejam participar conosco, nós estamos reunidos na Avenida Professor Francisco Bruno, quadra 3, lote 32, logo acima do supermercado Alto Giro, é onde nós nos reunimos todas as quintas e aos domingos, a partir das 18h30. E os nossos ouvintes da emissora Serra FM podem ouvir também este programa de segunda a sexta, das 20 às 20h30. Você sintonizando nesta emissora, você estará ouvindo o programa Fé para Vencer. Nós vamos agora ouvir o hino Andava Fazendo Bem. A irmã Neidla e o irmão Robson vai cantar para nós este hino maravilhoso, Andava fazendo o bem.
Amém, graças a Deus. Hinos que de fato nos leva à presença do Senhor, né? Onde a gente pode se encontrar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu fosse um de nossos ouvintes, eu procuraria o mais rápido possível, né? Por essas coisas tão especiais, tão agradável, que é a palavra de Deus. Não é mais uma denominação, não é mais uma igreja, mas é a igreja dos apóstolos e dos profetas. Se você me perguntar quando é que esta igreja foi fundada, eu digo para você que foi no dia de Pentecostes, né? Foi lá em Atos capítulo 2, verso 38, né? Quando aqueles varões e irmãos perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Depois de ouvir um sermão de mais ou menos 15 minutos, né? Aí a gente vê que não é por tanto falar, né? Ouviram uma mensagem de uns 15 minutos e então eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos, para herdar isto, né? Para ter isto? Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não os dons, né? Mas o dom. É no singular, né? Não no plural. Os dons são dados sem arrependimento, mas o dom, muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com os dons e esquecem do doador, né? Que é muito mais importante do que os dons, né? O doador. Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Engraçado, igreja, que muitas pessoas que lêem a Bíblia, conhecem a Bíblia, são até teólogos, né? Tem diploma de teologia, mas não conhecem este versículo. Recentemente, um diácono de uma determinada igreja disse para um irmão: eu nunca tinha visto este versículo, né? Eles ignoram, eles pulam, né? Mas aqui está um povo que prega a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? Sem pular um versículo sequer, ainda que nos fira, ainda que nos faça sentir vergonha dos nossos pecados, dos nossos erros, mas é a verdade, então nós temos que dizer a verdade. Nós vamos ouvir mais um hino agora ao vivo, né? Vamos ouvir a irmã Nara e a irmã Shirley cantar o hino O Amor Indiscutível. Indiscutível. Elas vão cantar, enquanto elas cantam, né? O diácono vai fazer o seu trabalho. E daqui a pouco nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Estamos reunidos nesta noite para ministrar a ceia como está escrito na Bíblia, né? É a ceia com pão asmo, com vinho puro, tendo lava-pés, como nos ensina a palavra de Deus. Se você quer ver como é a nossa ceia, vem para cá, corre para cá, né? É na Avenida Professor Francisco Bruno, quadra 3, lote 32. Para quem mora aqui em Corumbá, ainda dá tempo, né? Nós estaremos aqui de braços abertos para receber os irmãos. Então cante, irmãs, cante, louve a Deus.
indescritível, incomparável, jamais se mede o amor de Deus. Mas veio ao mundo, não hesitou, quando pensou em você e eu. E agora está consumado, a sua morte já garantiu. Prisões abertas, todos libertos, nossos pecados não mais se viu. Veio Jesus e lá na cruz foi levantado pelos judeus. Aquela gente tão cegamente crucificava o Filho de Deus. Grilhões da morte foram quebrados e do pecado nos requereu. E a serpente foi esmagada quando seu sangue por nós verteu. A liberdade que vem de Deus, oh, vale muito, não sei explicar. Achou minha alma que tão perdida estava um dia a naufragar. Ele, portanto, venceu a morte, após 3 dias sim reviveu. Glorificado e com poder, aos altos céus ele ascendeu. Glorificado e com poder, aos altos céus ele ascendeu. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando Manara, Shirley e a todos que estão aqui presentes nesta noite para juntos, daqui a pouco, tomarmos a ceia do Senhor. Que Deus possa nos dar agora um bom tempo, meditando na sua palavra e sobre o som de somente crer. Vamos ouvir o recado de Deus para nós antes de partirmos o pão. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, graças a Deus. Mesmo assentados, gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em São João, capítulo 13. Nós vamos ler a escritura onde Jesus lava os pés aos discípulos. Vamos ler capítulo 13, até o verso 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes
e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés de uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não há servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Pai Celestial, nesse instante, a igreja se encontra reunida nesta noite para mais um culto. E dentro deste culto, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, onde iremos comer do pão, bebermos do vinho, lavar os pés uns aos outros, como nos ensina as Escrituras. Porque, ó Deus, como acabamos de ler, Jesus dizendo: se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E nós sabemos, por isso nós fazemos, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar em mais este culto e mais esta reunião, com o perdão dos nossos pecados, ó Deus, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, tudo que nós podemos fazer é obedecer aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Ninguém perde por obedecer aquilo que são mandamentos do Senhor. E nós, como crentes que somos, cristãos que somos, temos lutado e pelejado para colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, sabendo que nem tudo nós colocamos em prática. Nós ainda não chegamos àquela perfeição, né? De sermos perfeitos como nosso Pai que está no céu é perfeito. Mas nós estamos lutando, né? A sua presença aqui, a minha presença aqui, está dizendo assim: eu estou lutando com tudo que posso para poder alcançar, né? Alcançar aquilo que Deus requer de cada um de nós. Sabendo que não é por força,
nem por violência. Não, ninguém está aqui por causa do pastor. Não, você está aqui por sua própria causa, em benefício da sua própria alma, né? É para isso que nós estamos vindo à casa de Deus. E nós temos que ter atitude. A nossa atitude demonstra o que está dentro dos nossos corações. A sua atitude concernente a Cristo, concernente à palavra, mostra o que de fato está no seu coração. O Branham, ele deixa muito claro, muitas vezes é muito fácil pregar sobre amor, né? Amar. Quando você vê uma pessoa falando demais que a outra tem que amar, é ela que está precisando amar, né? A gente fala muito daquilo que a gente está necessitando. Mas eu quero, nesse tempo que Deus nos dá, nesta noite, nós meditamos em um parágrafo da mensagem Hebreus capítulo 7, esta manhã, ali na escola dominical. E eu quero voltar a este assunto nesta noite, aqui com os irmãos e com os nossos ouvintes. Onde o nosso profeta diz assim, ó, sua atitude para com Cristo. Veja bem. Sua atitude para com Cristo causará uma grande impressão sobre o que os seus filhos serão. Veja a nossa grande responsabilidade. Vou repetir. Sua atitude para com Cristo causará uma grande impressão sobre o que os seus filhos serão. Eu creio que todos nós já ouvimos tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. E isto nós não vamos generalizar, mas vamos dizer que 99% é assim. Nossos filhos sempre andam pelo caminho que nós andamos. Eles nos observam. Eles estão sempre nos observando, né? Veja que o profeta desta era, na mensagem a respeito, falando sobre Eliseu, referindo-se quando aquela ursa matou 42 pessoas, meninos, 42 crianças. Mombrana disse, não foi culpa das crianças, mas foram culpa dos pais. Eu disse hoje de manhã, muitas coisas nos nossos filhos, as culpas são nossas, não são culpa dos filhos. Porque vamos pensar, vamos examinar a nós mesmos. A irmã examina a si mesmo, o irmão examina a si mesmo e eu examino a mim mesmo. É o que Paulo ensina. Porque veja, os irmãos, sua atitude para com Cristo. Quer dizer, com as coisas de Deus. Com relação à ceia, por exemplo, se a pessoa, se o pai, a mãe, toma a ceia quando dá certo, não tem aquele compromisso,
não tem aquela atitude correta para com as coisas, e os filhos vão crescer da mesma forma. Mas quando nós nos sentimos responsabilizados, recentemente eu disse, nós temos que chegar àquela condição que Davi fala. Se Deus está no seu coração, você mal espera estas portas se abrir para você ter companheirismo com seus irmãos. Eu tenho que chegar a isso. A igreja tem que chegar-se a este ponto de se sentir bem na igreja. Sentir bem na casa de Deus. E muitas vezes a gente, como pastor, preocupa, né? O que fazer para que os irmãos sintam bem na igreja, sintam vontade de estar na igreja. Sinta desejo de estar na igreja. Então vejamos que sua atitude para com Cristo causará uma grande impressão sobre os que os seus filhos serão. Estava dizendo para os irmãos, veja o que é uma atitude certa, o que é uma atitude errada, né? Porque quando o irmão Brana estava passando por aquele período difícil, né? Os advogados em cima, cobrando uma coisa que ele não devia. E a pressão era tanta que chegou um dia ele disse, Menda, se aqueles advogados ligar, você diga que eu não estou. Atitude. Veja que o irmão Brana odiava a tal da mentira. Ele diz, é muito melhor andar com bêbado do que com mentiroso. É difícil porque o bêbado prejudica a si mesmo, né? Mas o mentiroso, ele prejudica muita gente. Não é só a si mesmo, né? E veja que depois o advogado ligou, ele disse, diga que eu não estou, correu e escondeu de trás da casa. E passou-se os dias, de repente José, ainda um garotinho, né? Sabe, menor que o Josué. O telefone tocou, José atendeu. Ele descobriu que eram os advogados, ele disse, papai, quer que eu diga que o senhor não está? Atitude. Então a nossa atitude para com Cristo. Vamos pensar também a nossa atitude aqui no mundo. Porque tem muito a ver, o natural fala do espiritual. Ontem, lendo isso aqui, eu parei, meditei, pensando, meu Deus, quantas coisas na minha família poderia ser melhor, poderia estar melhor. Sabe por quê? Na mensagem A Era de Éfeso, na página 71, o profeta diz assim, ó, o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito
tudo começa a esmorecer. E em vez desta igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. Isso foi escrito para a era de Éfeso, mas veja se não é o quadro de hoje. Conversando com um colega hoje, ele dizendo: pastor, é tão difícil porque muitas coisas que Deus está exigindo que nós tiremos de nossas casas, nós estamos trazendo para casa. Não é fácil. Cadê aquele desejo fervente de agradar a Deus? Muitas vezes, a moça, a mulher, o homem, o pastor, o diácono, está preocupando-se em como agradar aos homens. Enquanto nós deveríamos estar preocupados em como agradar a Deus. O que é que eu tenho que fazer? E o Espírito Santo tem batido nesta tecla. Eu não vou exigir da igreja aquilo que eu não faço. Mas o Espírito Santo está chamando a igreja para que juntos nós comecemos a consagrar a nossa vida a Deus. A irmã fazendo a sua parte, o irmão fazendo a sua parte, o diácono fazendo a sua parte, o pastor fazendo a sua parte, nós então nos tornaremos uma igreja abençoada. Ombrana diz: pastor, nunca vai exigir uma coisa da igreja que você não faça. Para mim chamar a igreja para orar de madrugada, eu tenho que orar primeiro. Eu tenho que me colocar no meu posto, e a minha oração tem sido esta: Deus, ajuda-nos a termos este desejo fervente de servir a Deus. Eu preciso disto, igreja. Nós precisamos disso. Cadê aqueles cultos de oração? Vocês se lembram disso no início da mensagem? Aqueles cultos de oração que você se perdia no tempo. Pais acordava a família para orar. Aquele desejo. A gente se lembra daquele primeiro amor da mensagem. Aquela aplicação do sinal, lançando fora aquilo que não agradava a Deus. Hoje, quando nós olhamos isso, pensamos: aquilo é legalismo. Mas Deus agradou tanto daquilo. Deus agrada tanto quando nós começamos a aplicar o sinal na nossa vida, na nossa família. O fervente desejo de agradar a Deus. E para você, irmão, irmã, mãe, pai, pastor, para nós agradarmos a Deus, nós vamos desagradar muita gente. É uma coisa que preocupa, me preocupa. Porque
Jesus disse que por causa do nome de Jesus nós sofreríamos perseguições. Não é isso? A Bíblia não diz isso? Mas eu pergunto, qual a perseguição que nós estamos tendo? Tá bom demais. Mas deixa o irmão, deixa a irmã tomar uma atitude concernente às coisas de Deus. Atitude. Porque muitas vezes nós deixamos a coisa ao Deus dará. Eu não digo que o crente tem que ser aquele crente pregar ali na porta, nesta casa nós servimos ao Senhor, nesta casa não se fuma, nesta casa não fala da vida dos outros. Não. A sua atitude vai falar para a pessoa que você não faz aquilo. Mas veja que o clamor da gente é isso, o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão para conhecer sua palavra. Quantas vezes, irmãos, a gente pegava uma mensagem do irmão Brano e enquanto não terminava aquela mensagem, você não parava de estudar. Aquele desejo, quero conhecer mais, quero aprender mais, eu quero descobrir mais coisas, mas eu dou conta disso hoje? Estou falando para mim. A paixão por conhecer sua palavra. O clamor por elevar-se no espírito. Tudo começou a esmorecer em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus. Ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. Bem devagar. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Porquanto começaram a estar atenta ao que o mundo pensava delas. Muitas vezes a intenção é isso. O que o mundo está pensando de mim? Se eu vestir assim, o que minhas amigas vão dizer? Se eu deixar meu cabelo crescer, o que elas vão falar? Se eu me tornar uma crente fervente, e veja aquela história que o irmão Brana conta, aquele pai que enviou sua filha para uma faculdade. E ele era um cristão, como também ela era uma cristã, mas o pai dela enviou para uma faculdade e lá ela ficou.
Se tem uma coisa para estragar, é companheirismo. Você fazer companheirismo com pessoa errada é a pior desgraça que existe. Por isso, o conselho sempre é este: procure fazer amizade com alguém mais espiritual do que você. Pessoa que ora mais, pessoa que lê mais, pessoa que dedica mais. Porque a força maior atrai a menor. E veja que aquele pai era bem pentecostal. Ele vivia em um fervente desejo de agradar a Deus, lendo a Bíblia, glorificando a Deus. Lia, de repente, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. E aquela filha foi se tornando tão formal. E um dia o pai escreveu para ela: filha, tal dia eu vou te visitar. O crente espiritual e o crente carnal. Né? O crente carnal tem vergonha do crente espiritual. E então chegou o dia e o pai foi. Quando ele chegou lá, era bem o dia de uma festa social na casa da filha. Tem tanta festa, né? Festa de aniversário, festa de chá de bebê, chá de panela, é tanto chá, né? Chá, daqui uns dias vai ter a festa da sogra também. Eu vou falar nisso, hoje é dia dos namorados. Quem deu presente para a namorada? O senhor deu, irmão? Presente para a namorada. Um abraço. Mamãe disse, deu um abraço. Deu um buquê de flor, né, irmão? Ela gosta de flor? Gosta. Mas veja bem que ela ficou em aperto. Meu pai vinha aqui logo no dia de festa. É hora que é melhor se a gente não tivesse chegado ali, né? Melhor se a gente não tivesse ido ali. Tem hora que a gente chega, fica sem lugar, fica sem canto. Mas então o seu pai chegou e ela conversou: pai, aqui hoje vai ter uma festa e tal. E aí ela foi estudar um jeito de afastar aquele pai daquele ambiente. Ela sabia que ele não gostava. Né? Então ela disse: papai, ó, nós vamos ter uma festa aqui embaixo. Aí o senhor vai lá para o cômodo de cima. Como é que chama? Sótão. Eu lembrei do irmão, né? Diz que o neto chega, vou, vai para onde, meu filho? Vou, vai para onde? Então ela disse: pai, o senhor sobe lá para o sótão e nós vamos ter uma festa aqui e o senhor me dá essa Bíblia. Se o senhor ficar com essa Bíblia, o senhor vai me passar vergonha demais na conta. E eu vou te dar um livro de geografia. O livro de geografia é bom demais, fala da história, do mar, montanha. Né? Se eu gosto dessas coisas, tudo bem, minha filha. Se tem coisa boa, vou ver, né? Vou estudar. E o velhinho subiu lá para cima, ficou lá. De repente começou a chegar gente, aquele barulhão, né? Rock and roll, e aquela coisa tão difícil, ele lá em cima lendo esse livro. Né? De repente ela começou a escutar lá em cima pulos, né? Pulando lá em cima. Pulando
a um frango destroncado, e glória a Deus, aleluia. Quando ela pensou em subir ali para ver o que estava acontecendo, aí vem o velho descendo as escadas, correndo e pulando, e glória a Deus, aleluia, bom Brando diz, reboco caindo, né? E ela diz, papai, o que aconteceu, papai? Eu te tirei a Bíblia, te dei um livro de geografia, e o senhor, o que o senhor achou de tão importante nesse livro, papai? Ela disse, minha filha do céu, eu achei um negócio aqui que eu nunca tinha ouvido na vida. O que foi, meu pai? Eu li na minha Bíblia que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E eu vi neste livro aqui que tem lugar no mar que não tem fundo. Quer dizer, meus pecados estão indo e nunca mais voltará. Aleluia! Cadê aquele desejo fervente de adorar a Deus? Irmão, Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco através de uma criança. Mas veja bem que o entregar-se a Deus, o render-se a Deus, vai se esfriando, que de repente a pessoa não dá conta nem mais de orar, nem aquela oraçãozinha para sair de viagem. Não consegue mais orar nem para dormir, enfraquecendo. Mas veja que Deus, que é rico em misericórdia, vai nos ajudar. Vai ajudar a irmã, vai ajudar o irmão, vai ajudar a cada um de nós voltarmos a ter este desejo fervente de servir a Deus, de entregar-se a Deus, fazer disso a coisa mais importante da nossa vida. Entrando essa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para ser como as outras nações. Parece que tem desejo assim, a minha igreja tinha que ser igual devia ser igual aquela que pode tudo, né? Não proíbe nada. Não, nós não proibimos, não. Nós não proibimos ninguém. Não, todo mundo tem direito de escolha, tem seu livre-arbítrio. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumava fazer. E começa a fazer coisas que não fazia inicialmente. Examine a você mesmo. Examine a você mesmo quantas coisas
que nós deixamos de fazer, voltamos a fazer. Voltamos aqui. Sua atitude para com Cristo causará uma grande impressão sobre o que os seus filhos serão. A vida que você vive diante de sua família causará uma impressão sobre o que os seus filhos serão. Porque a Bíblia diz que ele visitará a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Agora fechamos com isso aqui, mensagem Deus, digo, provando sua palavra, parágrafo 30. É a sua aproximação. A atitude é que se requer. E é isto que é esta noite, estimado amigo, requer-se atitude. Nós estamos e cremos que estamos na presença de Jesus Cristo. Mas a sua atitude que traz os resultados. Como nós estamos nos aproximando dele? Gemendo porque estamos vindo à igreja? Não, nós temos que fazer com alegria, nós temos que fazer dando graças a Deus por Ele nos conceder este grande privilégio de estarmos reunidos em mais este culto para tomarmos a ceia do Senhor. Não é gemendo, como que dizendo, eu estou cansado, eu já estou cansado de culto, estou cansado de mensagem. Não, nós queremos mais, Senhor. Queremos mais e mais do Senhor. Queremos mais e mais do Espírito Santo na nossa vida. Depende muito de como nós nos aproximamos de Deus. Não, o pastor não está aqui como que gemendo. Não, para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos. É um privilégio estar diante dos irmãos, falando palavras de vida eterna, levando aos nossos ouvintes esta mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Não existe privilégio maior do que esse. O irmão, a irmã pensar, não existe privilégio maior do que estar na igreja quinta-feira, estar na igreja no domingo, isto é, prestando um culto a Deus, uma adoração a Deus. Isso não nos leva para o céu, mas isso vai pesar muito na balança naquele dia. Cada hino que cantamos, cada versículo que lemos, cada mensagem que pregamos para o pregador, cada mensagem que você ouve, isso vai pesar muito no dia do arrebatamento. Atitude, nós temos que ter atitude, nós temos que ter posicionamento concernente às coisas de Deus. Nós não estamos brincando de igreja. Mas nós estamos aqui para louvar a Deus, para agradecer a Deus. A irmã está aqui para agradecer a Deus por mais um mês de vitória, um mês de bênção, irmão, da mesma forma. Nós estamos aqui para dizer obrigado, Senhor, por mais um mês vitorioso. A vitória nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio é você poder dizer assim: hoje eu vou tomar a ceia do Senhor.
vou comer do pão, vou beber do vinho, vou lavar os pés do irmão como se eu estivesse lavando os pés de Jesus Cristo. Se Jesus estivesse aqui, quem gostaria de lavar os pés de Jesus? Todos nós. Aquela mulher, aquela de má fama, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Mulher de má fama, de má reputação, tinha cabelo para poder enxugar os pés de Jesus, e muitas vezes as crentes hoje não têm. Deus abençoe os nossos ouvintes da Rádio Serra FM. Deus abençoe vocês e até domingo, se Deus permitir. Vocês ficam aí com o hino Deus peleja por você. Deus peleja pela igreja. Por isso nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Então, uma boa noite, um Deus abençoe para todos os nossos ouvintes. Vamos encerrando com este hino e continuamos aqui com a igreja no culto de Santa Ceia do Senhor. Vamos ao hino encerrando essa programação. Deus abençoe a cada um de vocês e até domingo, se o Senhor nos permitir. Alguém que está sofrendo, coração gemendo, está desiludido. Alguém entristecido, coração partido, com alma ferida. Mesmo que desanimado, não fique prostrado, há uma esperança. Deus ama o abatido e o que está caído Ele vai levantar. Não se dê por derrotado, anjos do seu lado estão a guerrear. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Alguém se desanima, as forças terminam, então se enfraquece. Deus ordena lá do alto, Espírito Santo então te fortalece. A frieza vai embora e o fogo do Espírito logo te aquece. Deus só prova tua fé, tu és escolhido, Ele jamais te
esquece. Mesmo que a batalha é dura, a vitória é tua, o justo não perece. Deus peleja por você. Esta guerra não é tua. Aquietais diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Amém, graças a Deus, né? Nós continuamos aqui agora com esta continuação deste culto, com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Mas antes de ministrarmos a ceia, quero dizer aos irmãos que Deus está exigindo de nós uma maior responsabilidade concernente às coisas dele, né? Deus quer que o pastor seja mais responsável com as coisas dele, o diácono, a igreja, de uma forma que nós possamos nos sentir bem, né? Preocupação da gente é de ver a igreja sentindo-se bem em estar na igreja. Ver os irmãos chegar à igreja com gozo, com alegria, não gemendo, porque a nossa atitude fala muito mais alto do que as nossas palavras. Por exemplo, se o pastor chega aqui descabelado, barbudo, a igreja vai pensar o quê? O que a igreja... Coitado do pastor, né? O pastor não está bem, não. O pastor está precisando do médico, precisando de uma ajuda. Não está bem. A mesma coisa a igreja, né? Então, que a minha oração tem pedido aos irmãos que nós oremos para que nós possamos, com a ajuda de Deus, fazer deste lugar um lugar agradável, onde a irmã sinta prazer em estar, o irmão sinta prazer em estar. Não por causa do prédio, por causa dos assentos, mas por causa da presença dele. O que nós queremos é a presença dele. Umbrano disse: oxalá se nós voltássemos para os velhos armazéns de carvão, mal iluminados, e termos a presença dele. Seria melhor do que termos grandes, deslumbrantes templos sem a presença dele. Mas se podemos ter um lugar aprazível, agradável, com a presença dele, melhor ainda, né? Melhor ainda. E o que faz desse lugar agradável é a sua presença. É a presença do irmão, a presença da irmã, né? Que faz deste lugar um lugar agradadíssimo. Porque a sua presença aqui é a presença de Jesus Cristo. A irmã representa Cristo aqui, o irmão representa Cristo aqui. Então, irmãos, nós temos que sentir esta responsabilidade. Eu faço parte do corpo de Jesus aqui em Corumbá. E nós lemos hoje de manhã, aqui na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, não, Hebreus. Vou só ler isso aqui para nós partirmos o pão.
Veja os irmãos isto aqui. Vou ler só uma frase aqui no final de um parágrafo. Final do parágrafo 34, da mensagem Hebreus, capítulo 7. Mombrano diz assim, ó, Deus ainda está falando. Deus ainda está falando. Pode ser que ele pare de falar. Agora, preste bem atenção nisso. E o mundo vê Jesus como você o apresenta. O mundo vê Jesus da maneira que você o apresenta. E eu pergunto para mim, como eu estou apresentando Jesus para o mundo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina-se, pois, a mulher a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vamos. Hoje nós mudamos um pouquinho aqui a mesa. Parece que fica melhor os irmãos subirem aqui em cima para tomar a ceia do Senhor, né? Um pouquinho diferente, mas da mesma forma. Vamos lá. Vem cear, o mestre chama, vem cear, para nós ministrarmos a ceia do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa,
para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Primeiro Evangelho segundo São João, capítulo 13, a partir do verso 12. Vamos repetir parte desta escritura. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Oremos. Vamos levantar uma de nossas mãos e juntos vamos consagrar este pão. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Autor da vida, Criador de todas as coisas. O Senhor sabia, desde antes da fundação do mundo, quem estaria aqui nesta noite para tomar desta santa ceia do Senhor. O Senhor conhecia até a cor de roupas que estaríamos vestindo, Senhor. Por isso nós somos muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor conhece todas as coisas. E agora, juntamente com a igreja, nós apresentamos a Ti este pão asmo, este pão feito segundo a dietética judaica, para representar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele não é o corpo literal de Cristo, mas ele representa o corpo do Senhor. Aquele corpo que foi marcado, dilacerado, ferido, sofreu aqueles terríveis golpes, aquele chicote, com aquele peso em suas pontas, como diz a Bíblia, o profeta, quando eles o chicoteavam, o seu couro rasgava e sangue saía. Oh Deus, aquilo nos faz refletir no que o Senhor fez por nós, dando a sua própria vida, para que nós tivéssemos vida, fazendo-se pecador, para nos perdoar dos nossos pecados, Senhor. Deus, que este pão seja abençoado, santificado pelo Senhor, para que ele possa representar bem o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao comermos deste pão possamos receber força do alto, força para vencer todas as astutas ciladas inflamáveis do inimigo. Santifica este pão, ó Deus, como também, ó Deus, eu seguro aqui nas minhas mãos este vinho, o qual representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. No sangue de Jesus há poder, muito poder, poder de cura, não só no físico, mas também no espiritual. E o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nossa remissão. E aqui eu seguro, Senhor, nesta jarra, este vinho que simbolicamente representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que ao tomarmos deste vinho, possamos receber estímulo para continuar, força para continuar esta batalha jamais pelejada. Santifica este vinho, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se e nós continuamos cantando o hino Vem Cear enquanto lavamos as mãos.
para partirmos o pão, né? Eis discípulos a voltar. Eis discípulos a voltar, sem os pães. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E tendo dado graça, o partiu. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sublime graça. Sublime graça do que a infeliz salvou. Graças a Deus. Agora nós vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos comer no pão, beber do vinho, com toda a calma, toda a tranquilidade. Não pegue o menor pão, né? O pão já está partido. Muitas vezes a gente vê a pessoa pegando o menor pão, né? Só molha a boca. Não, pode tomar um gole de vinho. A Bíblia fala um gole de vinho, né? Só molhar a boca, não. E o pão, pegue, onde eu vou tomar a ceia primeiro, procuro o maior. Sentir o gosto do pão, né? Sentir o sabor do pão, pão asmo. Então nós vamos neste momento, como sempre, cada família tomando a ceia junto, mas sempre com essa consciência. A ceia, ela não é coletiva, ela é individual. É entre você e Deus, né? A esposa vem com o marido, o filho vem com os pais, mas a ceia é entre você e Deus. Amém? Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Deus abençoe a ceia de cada irmão neste momento.
Nós vamos orar com Davi, no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoe a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarão de sacrifício, de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus continue abençoando cada família, no seu trabalho, ao chegar em sua casa, ao sair de sua casa. Que Deus nos dê uma boa semana, que Deus te dê um bom tempo durante o tempo que estivermos aqui na face da terra. Abençoe um outro e até quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui em mais um culto de leitura da Bíblia, adoração, oração. Venha todos, né? Venha todos para nós orarmos juntos. Estamos precisando muito disso em toda a família, né? Isso é muito bom. Vão todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até quinta, se Deus nos permitir.